Esta noite, quando o sol se pôr, você vai apertar um interruptor. A luz vai inundar o ambiente e você não vai pensar duas vezes sobre isso. Mas durante 99,9% da história humana, esse interruptor não existia. Quando o sol se punha, o mundo ficava escuro. Não apenas escuro. Escuro de um jeito que a maioria das pessoas vivas hoje nunca experimentou de verdade. O tipo de escuro em que você não consegue ver a própria mão na frente do rosto. Por mais de 300 mil anos, cada um dos seus ancestrais passou metade da vida nessa escuridão quase total. Eles não tinham velas por quase todo esse tempo. Só o céu negro, as estrelas e o fogo que conseguissem manter aceso. O que eles faziam durante todas aquelas horas? A resposta muda tudo o que pensamos sobre sono, sobre como nos tornamos humanos e sobre algo que está acontecendo com você toda noite sem que você perceba. Vamos começar com o fogo. A evidência mais antiga de humanos controlando o fogo vem da caverna Vonderwerk, na África do Sul, com cerca de 1 milhão de anos. Mas o fogo não apenas mantinha as pessoas aquecidas. O fogo reestruturou completamente o dia humano. Antes do fogo, os nossos ancestrais eram como qualquer outro primata. Quando o sol se punha, você subia em uma árvore e ficava parado. Mover-se à noite significava virar comida. Os nossos olhos são ruins no escuro comparados aos predadores que nos caçavam. Leopardos, hienas, lobos, todos enxergavam perfeitamente. O fogo mudou essa equação de um dia para o outro, literalmente. Uma fogueira cria um círculo de segurança de aproximadamente 9 metros de diâmetro. Dentro desse círculo, predadores não entram. Fora dele, você morre. Antropólogos que estudam grupos de caçadores-coletores modernos documentaram que pessoas que se afastam do fogo à noite têm probabilidade significativamente maior de ser mortas por predadores, até hoje. Mas o mais importante não foi a proteção. Foi o que o fogo deu em troca. Horas extras. Antes do fogo, o dia útil terminava ao pôr do sol. O fogo adicionou 2 a 4 horas utilizáveis a cada dia. E ao longo de milhares de gerações, essas horas extras mudaram a nossa espécie de uma forma que só foi medida em 2014. Naquele ano, a antropóloga Polly Viesser publicou um estudo registrando conversas entre os Juoansi, do deserto do Kalahari, um dos últimos grupos na Terra vivendo algo próximo ao estilo de vida humano original. O que ela encontrou foi impressionante. Durante o dia, 80% das conversas eram práticas. Quem caça onde? Quais plantas estão prontas? Logística, negociações. A conversa diurna era trabalho. Mas à noite, ao redor do fogo, o caráter inteiro da conversa mudava. 81% das conversas eram histórias. Histórias de lugares distantes. Aventuras. Mitos sobre as origens do mundo. Piadas que faziam o acampamento inteiro rir. Viesser argumentou que a conversa à luz da fogueira é onde a cultura humana nasceu. A fogueira era o teatro original, a sala de aula original, o templo original. É onde os humanos aprenderam a imaginar coisas que ainda não existem. É onde nos tornamos nós. Mas havia algo mais acontecendo à noite. Algo que os cientistas só redescobriram nos últimos 30 anos, e que tem tudo a ver com o que acontece com você quando você acorda às 2 da manhã sem conseguir dormir. Você não foi projetado para dormir da forma como dorme agora. Em 2001, o historiador Roger Ecker publicou um artigo que transformou a ciência do sono. Ele havia passado 16 anos examinando registros históricos e encontrou mais de 500 referências cobrindo séculos. Livros de orações do século XV. Registros judiciais. Diários. Cartas de pessoas comuns. Passagens na Odisseia de Homero. Todos mencionavam a mesma coisa, o primeiro sono e o segundo sono. Antes da era industrial, as pessoas não dormiam em um bloco contínuo. Elas iam para a cama logo após o pôr do sol. Dormiam cerca de 4 horas, depois acordavam. Ficavam despertas por 1 a 2 horas no meio da noite. Depois voltavam a dormir por mais 4 horas até o amanhecer. Isso não era insônia. Era normal. Era como cada ser humano no planeta dormia por milhares de anos. E o que faziam durante aquela vigília? De tudo. Um médico francês do século XVI recomendava que casais concebessem filhos nessa janela. Pessoas visitavam vizinhos. Interpretavam sonhos enquanto ainda estavam frescos. Simplesmente ficavam deitadas no escuro e pensavam. Um manual médico dos anos 1500 dizia que o melhor momento para estudar e refletir era durante a vigília, as horas quietas entre o primeiro e o segundo sono, quando a mente estava calma e o mundo estava parado. Os historiadores liam essas referências por séculos sem entendê-las.
A suposição de que sempre dormimos da mesma forma era tão profunda que tradutores literalmente distorciam o grego antigo e o latim medieval para encaixar na experiência moderna. E então a ciência confirmou o que a história dizia. Em 1992, o psiquiatra Thomas Ver, do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, pegou um grupo de voluntários e removeu toda a luz artificial das suas vidas. Por um mês, eles experimentaram 14 horas de escuridão toda noite. Em questão de semanas, cada participante entrou no mesmo padrão espontaneamente. 4 horas de sono. 1 a 3 horas de vigília calma. Mais 4 horas de sono. Ninguém disse a eles para fazer isso. Seus corpos simplesmente fizeram isso, como se algum programa antigo tivesse estado esperando enterrado sob séculos de luz artificial. Ver mediu os seus hormônios durante a vigília e encontrou algo notável. Os participantes produziam níveis elevados de prolactina, o mesmo hormônio liberado durante meditação. Eles descreveram sentir-se pacíficos, reflexivos, quase meditativos. Não era apenas uma lacuna no sono. Era um estado distinto de consciência que a maioria dos humanos modernos nunca experimentou. O que eliminou esse padrão foi simples: luz. Nos anos 1600, as cidades começaram a instalar lampiões. Depois vieram velas mais baratas, depois lampiões a gás nos anos 1800. Em 1879, Edison comercializou a lâmpada elétrica, e em uma geração, a noite que os humanos haviam conhecido por 300 mil anos desapareceu. A palavra toque de recolher vem do francês couvre-feu, que significa literalmente cobrir o fogo. Nas cidades medievais, um sino tocava à noite sinalizando que a noite era para ser escura. Em muitas cidades europeias medievais, sair após o anoitecer sem lanterna era ilegal. A noite pertencia aos criminosos e ao sobrenatural. E então a conquistamos com luz, e pensamos que isso era progresso. Mas aqui está o que perdemos. Os humanos modernos são expostos à luz artificial em média de 7 a 8 horas após o pôr do sol. Essa luz, especialmente a luz azul das telas, suprime a produção de melatonina. Seu corpo não sabe a diferença entre uma lâmpada e o sol. Quando a luz atinge sua retina às 11 da noite, seu cérebro interpreta como dia. Pesquisadores descobriram que pessoas que fazem camping por apenas uma semana sem luz artificial têm seus ciclos de melatonina redefinidos em quase 2 horas. É tudo o que é necessário para que 300 mil anos de programação se reafirmem. Não mudamos apenas quando dormimos. Eliminamos uma fase inteira da consciência humana. Esse estado reflexivo entre o primeiro e o segundo sono não existe mais para a maioria das pessoas. Em vez disso, temos insônia. E tratamos isso como um distúrbio. Mas e se não for um distúrbio? E se acordar às 2 da manhã e ficar ali no escuro não for o seu corpo com defeito? E se for o seu corpo lembrando exatamente o que foi construído para fazer? Por 300 mil anos, seus ancestrais passavam as noites em um ritmo que a ciência está apenas começando a entender. Se reuniam ao redor de fogos e contavam histórias que construíram civilizações. Dormiam em 2 fases com uma janela de reflexão silenciosa no meio. Viviam em escuridão tão completa que a Via Láctea não era algo para o qual você precisava dirigir até um parque para ver. Era apenas o céu. E toda noite, quando acordavam no escuro entre o primeiro e o segundo sono, ficavam deitados em silêncio e pensavam nas suas vidas, nos seus sonhos, e no mundo para o qual acordariam pela manhã. Trocamos tudo isso por um interruptor de luz. E a maioria de nós nunca soube que havia perdido alguma coisa.